Romanos capítulo 15, 5 e 6. Se você conseguiu abrir, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, apenas esses 2 versos. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos, Senhor, para que a sua palavra seja luz para nós nessa manhã e que possamos compreender, ó Pai, algo a respeito de ti que a gente ainda não tenha compreendido, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer e pedir, Senhor, para que o Senhor venha sobre nós nessa manhã com o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Amém. Irmãos, hoje então é a nossa última mensagem da série Pertencer. E eu acho que você talvez tenha sido muito abençoado nessa série. Amém? Amém. Eu fui profundamente ministrado pelo Senhor a respeito das responsabilidades que envolve o Filho de Deus, né? E hoje nós vamos, no final, selar isso com a assinatura aqui do nosso pacto de membresia. Depois você vai assinar no final. Esse vai ser um momento muito ímpar da nossa igreja, onde finalmente nós teremos uma membresia formal, mas mais do que isso, onde nós, de alguma forma, estamos exteriorizando os nossos compromissos mútuos. Amém? Esse talvez seja o grande momento onde nós vamos dizer, de fato, com uma atitude, nós estamos nos comprometendo uns com os outros. E nessa série de mensagens Pertencer, nós vimos muito a respeito de como esse ato da membresia, ou como esse compromisso uns com os outros, é uma grande contracultura do nosso tempo, onde nós podemos perceber uma sociedade completamente individualista e relativista. Se comprometer mutuamente um com o outro é uma resposta contracultural. Nós estamos dizendo que nós caminhamos numa contracultura, nós estamos dizendo que o nosso estilo de vida não é o estilo de vida que o mundo prega. Nós estamos dizendo, irmãos, que mais importante para nós é aquilo que Jesus pensa e não aquilo que o mundo acha como nós devemos viver. E a mensagem de hoje, nós vamos encerrar essa série entendendo que, basicamente, pertencer é glorificar. Nós vamos entender que com esse ato onde nós estamos demonstrando o nosso compromisso um com o outro, nós estamos glorificando o nome de Jesus. À medida que eu me comprometo com você e você se compromete comigo, Jesus fica feliz. O nome de Deus é evidenciado e, sobretudo, irmãos, essa atitude nossa é uma proclamação do caráter de Deus. Esse ato nosso é uma proclamação nossa que nós estamos dizendo que Deus, de fato, é grande e nós estamos revelando a sua glória. Por isso, esse ato de membresia não é uma associação de um clube de pessoas interessadas em assuntos religiosos, mas é uma adoração. Esse momento é o momento onde a nossa vida está adorando a Deus, onde as nossas atitudes, elas adoram a Deus. Romanos capítulo 15, verso 5 e 6, fala a respeito disso. Fala a respeito do Deus
que concede unidade e que por meio dessa unidade nós glorificamos o nome de Jesus. Esse texto de Romanos capítulo 15 nos ensina que é Deus que concede isso. E porque Deus concede isso, esse mesmo sentimento uns para com os outros, que tem um fundamento chamado Jesus Cristo, ele é essa base para essa nossa vida de adoração em unidade. Mas o problema, irmãos, é que o nosso mundo e principalmente o nosso coração é dividido. No sentido de que os seres humanos, eles naturalmente, por causa do pecado, eles estão buscando divisão. Que o Deus, versículo 5, que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo modo de pensar uns com os outros. E esse é talvez um dos grandes problemas do nosso tempo, o fato de que é o nosso coração que tende carnalmente à divisão e não à unidade. Romanos capítulo 14, 15, nós precisamos entender que quando Paulo escreve aos romanos, os romanos estavam vivendo uma certa divisão no seu meio, no sentido de que tinham pessoas que eram judaizantes e outras pessoas que eram gentias. Então os judaizantes acreditavam que aquele que ia sendo acrescentado à fé era alguém que deveria ter práticas judaicas, seja de guarda do sábado, seja talvez de circuncisão, alimentações, etc. Judaísmos, costumes, questões que de alguma forma tentam justificar a salvação. E os gentios talvez pensassem que não, isso aqui já passou, somos melhores do que vocês, porque vocês estão vivendo esse estilo de vida, nós somos o povo da liberdade, nós não precisamos disso. Divisão. Queremos muitas vezes as coisas do nosso jeito, achamos que somos melhores do que os outros, buscamos sempre o nosso próprio conforto, temos resistência em se sacrificar uns pelos outros, e às vezes o nosso estilo de vida diz que nós pertencemos, não a Cristo, não à igreja, mas simplesmente a nós mesmos. Muitas vezes, irmãos, o nosso estilo de vida, o nosso coração está dizendo: eu não pertenço à igreja do Senhor, eu não pertenço à igreja visível, eu não pertenço a Jesus Cristo, eu pertenço a mim mesmo. Talvez com a sua boca você não diga isso. Talvez com a sua boca você diga assim: não, eu pertenço a Jesus. Eu sou do povo da cruz. Mas a sua prática de vida é completamente diferente. Se você vê alguém diferente, você não é com o coração solícito. Talvez você queira sempre as coisas do seu jeito. Talvez você tenha certas tradições aí dentro de você, ou certos costumes, que te fazem caminhar para longe da unidade. E essa é a raiz do problema do coração do homem. Irmãos, o coração natural, ele resiste ao pertencimento. Nós não queremos. Naturalmente, o ser humano não deseja isso. Naturalmente, o ser humano, ele não quer compromissos, ele não quer responsabilidades, porque isso requer de nós, irmãos, que nós abdiquemos de certas coisas nossas. Mas a membresia bíblica, o pertencimento, exige submissão mútua, prestação de contas, serviço, carregar fardos uns dos outros, abrir mão de direitos que achamos que temos. Enquanto o coração natural resiste ao pertencimento, o coração espiritual caminha para dentro da comunhão do povo de Deus. O nosso coração, irmãos, muitas vezes, o coração natural, ele prefere independência. Ele apenas quer a igreja como um objeto de consumo, mas ele não quer integrar-se a ela. É o grande desafio, gente. Será que não é muito mais fácil a gente vir aqui domingo, receber, escutar uma boa ministração da palavra de Deus, e aí eu saio, começa a segunda-feira a minha semana, e todo mundo que se lasque. Não quero saber de ninguém, não se meta na minha vida, não vou prestar contas na minha vida, não quero me envolver. Irmãos, nós precisamos desse envolvimento. Entenda o seguinte: o coração natural resiste ao pertencimento.
o coração natural, ele resiste a essa submissão, a essa prestação de contas, resiste a esse serviço uns aos outros. É natural do ser humano. Às vezes, irmãos, quando nós começamos a pegar muita intimidade com alguém, às vezes a gente tem a tendência de se afastar. Pode ser que não. Mas às vezes você tem a tendência de se afastar. Porque a pessoa vai começar a falar demais sobre a sua vida. Você não quer isso. A pessoa vai querer se meter demais. Talvez você não tenha um casamento saudável, por exemplo, e aí você não quer que a pessoa fique interferindo na sua vida pessoal. Afinal, né, como diz um ditado popular aí, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas não é assim na igreja de Jesus. Porque nós estamos interessados com a eternidade uns dos outros. E se eu estou interessado com a sua eternidade, eu preciso interferir na sua vida. Não significa que você vai fazer tudo aquilo que eu estou falando, não é sobre isso. Mas é sobre você dar espaço para as pessoas falarem ao seu coração. Essa é a grande diferença. Significa que você considera quando os seus irmãos de fé estão apontando um caminho. Significa que ao menos você considera quando a igreja do Senhor diz assim, fulano, talvez isso aqui não seja um caminho legal. Talvez você não deva entrar por isso aqui. Mas o coração natural resiste ao pertencimento. Irmãos, precisamos entender que nós falhamos em glorificar a Deus quando nós falhamos nesse pertencimento. Quando nós falhamos em pertencer, nós falhamos em glorificar a Deus. Paulo, em Romanos capítulo 15, afirma que unidade gera adoração. Versículo 6 diz isso. Que unidade gera louvor. Mas o problema do coração é que nós queremos glória própria. Nós não queremos a glória de Deus. Por isso que muitas vezes a membresia bíblica parece pesada, porque ela sempre confronta o nosso orgulho. E nós não queremos isso, gente. Isso nos tira do nosso eixo, do nosso conforto, nos tira do nosso lugar. Mas quando nós respondemos a isso da maneira que Deus deseja, de fato, nós glorificamos o nome do Senhor. E a igreja de Roma estava dividida não simplesmente por uma heresia, não é simplesmente porque eles não estavam acreditando ou crendo ou confiando que a cruz de Cristo era para a sua salvação, mas era por preferências, opiniões, tradições, estilo de vida, coisas muito pequenas. Irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as inimizades e maledicências entre nós surgem por assuntos muito pequenos e banais. Surgem por assuntos assim muito simples, que uma pessoa em sã consciência consegue refletir melhor à luz da palavra. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas pequenas. Tome cuidado com as coisas pequenas, irmãos. Não deixe que coisas pequenas, de alguma forma, criem inimizades entre nós. Porque, novamente, muitas vezes são essas coisas pequenas que criam essas inimizades. Não são coisas extremamente grandiosas. Não são coisas, muitas vezes, fundamentais. Às vezes são coisas pequenas. E a igreja de Roma estava vivendo isso. E hoje em dia, nos nossos dias, nós podemos ver isso. E isso não significa, irmãos, que nós estarmos e pertencemos em unidade significa uniformidade. Não significa que nós pensamos exatamente iguais a respeito de todas as coisas. Não significa que nós temos as mesmas preferências. Não significa isso. Mas significa que mesmo diante dessas pequenas coisas secundárias, que buscam nos afastar, nós permanecemos juntos para a glória de Deus até que Jesus Cristo venha. Se eu e você optarmos por permanecermos juntos até que Jesus venha, irmãos, nós com certeza glorificaremos o nome do Senhor. O coração
muitas vezes quer até pertencer, mas desde que todas as pessoas se pareçam com ela. Irmãos, a igreja não é um clube de afinidades, como eu disse. Nós não assinamos, não fazemos uma assinatura, não pagamos uma mensalidade para pertencer a essa associação chamada igreja. Nós não participamos da igreja como alguém que está se associando a um clube de pessoas interessadas em algo comum ou que são iguais. Você viu aqueles clubes de motoqueiro? Tudo igual aos caras, né? Às vezes barbudão, tatuadão, todo de jaquetona, roupa preta, uma corrente assim aqui, um anelzão de caveira desse tamanho. E aí, vamos viajar, vamos andar. Ou clube de corrida, todo mundo com... Agora os tênis é tudo mais de 1.000, né? Os corredores. Ou o pessoal do futebol, um clube lá. O Andrezão tem um grupo lá, uma mensalidade que ele paga porque tem uns amigos lá e tem uma janta, né? Clube de interesses comuns. Talvez você tenha um interesse em comum com alguma pessoa. Mas igreja não é isso. Igreja não é para pessoas que têm interesses religiosos em comum. Não. A igreja é para pessoas que nasceram de novo e estão dispostas a se comprometer mutuamente. Queremos muitas vezes pertencer, mas do nosso jeito. Mas, irmãos, a resposta do Evangelho é muito clara. O fundamento do nosso pertencimento chama Jesus Cristo. O fundamento do nosso pertencimento não são as nossas preferências, mas é Jesus Cristo. Note o versículo 5 de Romanos capítulo 15. Essa é a resposta do Evangelho a esse problema humano. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Diga assim comigo, segundo Cristo Jesus. Isso, fala mais alto para o seu irmão ouvir. Segundo Cristo Jesus. Em uníssono. Segundo Cristo Jesus. Isso. Em uma só voz. Segundo. Isso. Certinho, né? Em uma só voz. Segundo Cristo Jesus. Irmãos, o nosso fundamento é Jesus Cristo. Nele está a resposta do nosso problema. O apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, sabe que o nosso coração natural, ele tende a produzir divisão, orgulho, disputa, isolamento. Por isso, ele simplesmente não manda assim, tenham unidade. Mas ele ora para que primeiro Deus conceda essa unidade. Ele diz, o Deus de toda paciência. O Deus de toda paciência e consolação. Um grande segredo para permanecermos juntos, irmãos, é paciência. Paciência. Talvez você ache que o seu irmão não está à sua altura. Você que é super espiritual, né? E talvez você ache que o seu irmão deveria ter certos tipos de comportamento. Ou você talvez ache que o seu irmão deveria ter um caráter um pouquinho mais elevado, dado a sua quantidade na fé, etc. Mas tenha paciência. Nós precisamos de paciência uns com os outros. Nós precisamos olhar para o nosso irmão com longanimidade. Longanimidade é isso, é você ter uma, digamos assim, uma paciência demorada. Você não tem, mulher, uma paciência demorada com seu esposo, que há 30 anos coloca a toalha no mesmo lugar. Não é? Ou
com seu esposo que deixa o tênis no meio da sala faz 30 anos. Você não tem paciência? Tem uns aí que são santos, né, gente? Uns irmãos aí, né, aqui, por exemplo, não erra. Paciência. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Irmãos, tenha paciência com o processo de maturidade do seu irmão. Tenha paciência. Às vezes a gente acha que o nosso irmão chegou na fé hoje, pronto, tem que ser, né, o Power Blaster, mega crente espiritual. Tenha paciência. A paciência nos ajuda a perdoar. A paciência nos ajuda a ter mais compaixão. A paciência nos ajuda, irmãos, a respeitar o processo do outro. Tenha paciência. Tenha paciência, irmãos. Tenha paciência em nome de Jesus, o Deus de toda paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Mas Deus, ele não concede isso, sim, ele não disse simplesmente tenha unidade, mas Paulo está dizendo que Deus vai conceder essa unidade. Então nós precisamos entender que isso também, essa unidade, não nasce da força humana, ela nasce da graça de Deus. Ela não é produzida pela nossa personalidade, pela nossa afinidade, por uma maturidade natural. Ela nasce, irmãos, porque Deus concede isso a nós. O Deus de toda paciência e consolação concede isso a nós. Ele diz, para que nós tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, a mesma disposição, a mesma mente, o mesmo modo de pensar. Não é que todo mundo tenha a mesma opinião sobre todas as coisas, mas todos têm a mesma atitude interior, a mesma postura de coração, a mesma intencionalidade, o mesmo desejo. Irmãos, todos nós estamos olhando para Jesus, não se esqueça disso. Se a pessoa que está ao seu lado, ela de fato nasceu de novo, se a pessoa que está ao seu lado, de fato, ela recebeu o Espírito Santo, saiba, Jesus está completando uma obra na vida dela. Mesmo que às vezes pareça que não. Mas se ele é um salvo, Jesus está. Pode ser que a pessoa esteja num momento específico de vida. Pode ser que a pessoa, sabe, está enfrentando batalhas. Nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir a história uns dos outros. Talvez você está aí, andando com alguém já há muito tempo, mas você não sabe a história de alguém. Talvez você não sabe a história dessa pessoa. Por que ela chegou até aqui? Sabe, qual foi a história dela? O que ela passou na sua vida? Quais foram as dores, as lutas, as vitórias que ela teve na sua vida? Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, segundo Cristo Jesus. Aqui está a chave. A igreja não tem o mesmo modo de pensar segundo a cultura. A igreja não tem o mesmo modo de pensar segundo tradições humanas, segundo conveniência, segundo personalidade. A igreja tem o mesmo modo de pensar, irmãos. Segundo Cristo Jesus. Cristo é o modelo, Cristo é o fundamento da nossa unidade. Irmãos, Cristo é o padrão. Nós devemos pensar como Ele, relacionar-se como Ele, servir como Ele, renunciar como Ele, amar como Ele. Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós o mesmo modo de pensar, tende em vós as mesmas intenções de Jesus Cristo. Cristo é o padrão.
A membresia bíblica é cristocêntrica, não tem moldes humanos. O nosso molde, irmãos, é a cruz de Cristo. Cristo é o nosso fundamento, é o fundamento da nossa unidade, é aquilo que nos une. Nós, Efésios capítulo 2, verso 14 ao 18, diz que Jesus ele rompeu o muro, ele quebrou, derrubou o muro de separação e uniu. Nós somos unidos pela cruz de Cristo. Ele fez aquilo que era impossível ao homem. Uniu pessoas de diferentes jeitos, personalidades dentro de uma mesma igreja local. Cristo é o poder da comunidade. Que Deus nos conceda isso, irmãos. Que Deus nos conceda o mesmo pensamento como de Cristo e o entendimento de que nós somos de fato de Cristo. Versículo 6. Para que concordes e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma unidade de mente, nós temos a mesma mente, a mesma disposição que orienta as nossas escolhas, é a mesma. E por isso nós podemos discordar sem romper com a comunhão, nós podemos acolher o fraco, ter paciência com aquele que está ainda, obviamente, no processo, como todos nós. Podemos renunciar a preferências por amor. É uma unidade de mente, é uma unidade de afeto. Nós temos empatia uns com os outros, nós sentimos a dor do outro, nós alegramos-nos uns com os outros, nós cuidamos uns dos outros, nós lamentamos as dores uns dos outros, nós celebramos as vitórias uns dos outros. Nós somos uma família, irmãos, nós não somos consumidores de fé. Nós não estamos consumindo religião. Nós somos uma família espiritual. Nós somos uma família para o Pai. E quando nós vivemos isso, essa dinâmica de pertencimento, o ponto alto é a glorificação do Filho de Deus. O ponto alto dessa nossa unidade expressa, irmãos, é o momento em que nós estamos glorificando o nome de Jesus. O ponto alto é isso. E Paulo, aqui em Romanos 15, 6, usa esse verbo glorificar, que significa atribuir glória, reconhecer valor, honrar, exaltar publicamente, dar peso, declarar, tornar visível a grandeza de Deus. Ou seja, nós estamos atribuindo a Deus o valor que Ele realmente possui. Nós estamos atribuindo a Deus, irmãos, o valor que Ele possui. Quando nós pertencemos uns aos outros, nós estamos não simplesmente com a nossa voz, não simplesmente com as nossas mãos, mas nós estamos com a nossa atitude proclamando a glória de Deus. Nós estamos proclamando, irmãos, o valor que Deus tem. Gente, é muito impressionante isso, o momento em que nós estivermos ali, colocando o nosso nome no pacto de membresia, assumindo compromissos mútuos, nós estamos com esse ato proclamando quem Deus é. Nós estamos proclamando quem Deus é, a grandeza de Deus, irmãos. Isso é um ato de glória. É um ato em que nós estamos dizendo, Senhor, o seu valor é esse. O Senhor está num alto e sublime trono. Glorificar é o fruto visível da obra do Evangelho em uma comunidade. Porque nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós glorificamos a Deus. Porque Deus derramou unidade entre nós, nós glorificamos a Deus. A partir de hoje, 30 de novembro de 2025, você pode ter uma convicção dentro de você. Que o Deus de paciência e toda consolação nos concedeu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Você pode ter essa convicção de que Deus, de fato, Ele nos concedeu esse mesmo pensamento, de modo que nós estamos glorificando o nome dEle. Glorificar não é apenas cantar sobre Deus, é tornar Deus visível através de uma igreja unida, reconciliada e moldada.
Quando Cristo é o nosso fundamento e nós estamos vivendo esse compromisso uns com os outros, irmão, Deus se torna visível. As pessoas conseguem saber quem Deus é. É uma proclamação. Não se esqueça de João capítulo 17. Jesus disse que se nós fôssemos uns com os outros, da mesma forma que Cristo é um com o Pai, o mundo saberia que Jesus Cristo veio em carne. Proclamando. A membresia bíblica, irmãos, ela é essa proclamação de que nós estamos glorificando o nome de Deus. Mas o que nós podemos compreender e aplicar realmente à nossa vida de maneira conclusiva, todas essas coisas? Primeiro, tenha fé e confie que Cristo pode unir aquilo que você nunca conseguiu fazer sozinho. Tenha uma confiança de que Jesus pode fazer isso, porque Ele é de fato Deus de toda perseverança e consolo. Ele une aquilo que nós não conseguimos unir, cura aquilo que nós não conseguimos curar. Irmãos, é o Espírito Santo que age no nosso meio. Nós podemos ser os melhores estrategistas, as pessoas mais inteligentes da face da terra. Mas se o Espírito Santo não produzir isso em nós, será banal. Então tenha fé, confie. Segundo, se arrependa e abandone o individualismo. De uma vez por todas, gente. Abandone o individualismo. Abandone tentar fazer as coisas apenas do nosso jeito, ou abandone o pensamento de que você não precisa nunca de ninguém. Abandone o pensamento de falta de compromisso. Abandone isso. Abandone o individualismo. Terceiro, seja obediente. Comprometa-se. Comprometa-se novamente com o corpo de Cristo. Faça de uma manhã como essa um novo marco na sua vida de igreja, irmãos. Faça desse dia, dessa manhã, um novo momento da sua vida espiritual com Jesus por meio da igreja. Faça um novo compromisso de obediência a Deus, de compromisso, de entregar-se mutuamente, de assumir responsabilidades, de caminhar sob cuidado pastoral, de servir com seus dons, de agir com o ministério da reconciliação. Se comprometa com a igreja de Jesus hoje. Confie que só Jesus pode nos unir. Abandone o individualismo e se comprometa com o corpo de Cristo, porque certamente a quarta coisa será cumprida. Deus será glorificado através de nós. E note, irmãos, que Deus não é glorificado simplesmente no nosso meio aqui, entre simplesmente o seu povo, mas o mundo percebe a pessoa de Deus por meio da igreja. Por meio de uma igreja fiel, unida, que persevera, o mundo conhece Jesus. Irmãos, não é possível. Não é possível que nós viveremos a nossa vida cristã sem ver um grande mover do Senhor de salvação no nosso meio. Não é possível, sabe, que nós não iremos experimentar Deus salvando pessoas entre nós. Não é possível que nós não cooperaremos com a salvação das pessoas que Jesus está salvando. Não é possível, irmãos, que nós passaremos talvez 30, 40, 50, 60 anos de uma vida cristã sem ver um grande mover de Deus, de pessoas sendo batizadas, entregando as suas vidas a Jesus. Não é possível, irmãos. Não é possível que nós não vejamos pessoas se comprometendo intimamente com Cristo, se comprometendo fielmente com Ele, entregando as suas vidas ao Cordeiro de Deus. Não é possível. Essa é uma indignação do meu coração. Essa é uma indignação do meu coração. Irmãos, nós precisamos glorificar o nome de Jesus no mundo. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo veio em carne e Ele voltará outra vez. Nós precisamos, sabe, dar a nossa vida a essa mensagem, irmãos. Isso é um assunto de eternidade.
tem peso de eternidade. Desde o início dessa série, irmãos, nós temos compreendido isso. Que pertencer não é simplesmente estar aqui, mas é de fato se comprometer. Quando nós nos comprometemos mutuamente, nós pertencemos uns aos outros. Que o Deus de toda perseverança e consolação nos conceda ser essa comunidade. Uma comunidade que pertence, uma comunidade que é unida, uma comunidade que glorifica a Deus. Uma comunidade que canta em uma só voz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu estou completamente pronto a viver isso. Desejoso a viver isso. Querendo viver isso. E eu acho que essa manhã é uma manhã propícia a isso. Eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 9 a 12. Apocalipse 7, 9 ao 12. Você pode abrir aí na sua Bíblia, Apocalipse 7, 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Nós faremos parte dessa grande assembleia. Nós faremos parte dessa assembleia dos santos que se reúnem em torno de Jesus e da sua glória. Eu vou fazer uma oração agora, você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa série de mensagens. Obrigado pela série de mensagens chamada Pertencer, onde nós, Senhor, estamos compreendendo que nós precisamos se comprometer mutuamente. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de vivermos família espiritual aqui na Igreja da Palavra, Senhor. Senhor, ao longo desse 1 ano e meio, nós temos percebido a sua boa mão sobre nós. Ah, Jesus, como nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito entre nós, no nosso meio. Senhor, nós jamais sonhamos com isso que nós estamos vivendo, Senhor. De fato, nós não planejamos especificamente esse momento, essa história que o Senhor está escrevendo. Mas nós confiamos na sua boa mão sobre nós. Mesmo quando nós não compreendemos e não conseguimos entender os seus caminhos, de fato o Senhor se mostra bom para conosco. De fato o Senhor se mostra bom para conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.